de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1. MP3. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 2565. Sambódromo, Dom Pedro, Manaus, Amazonas, CEP. 69040-000. Fone. Fax. 09232208669. E-mail: braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Livro. Noções básicas de administração pública. Autor: Sérgio Dias. CD 2. Índice: CD 3. Noções básicas de administração pública. CD 4. Tipos de orçamento. CD 5. Significado das siglas. CD 6. Suprimento de fundos. CD 3. Assunto: Noções básicas de administração pública. Autor: Professor Sérgio Dias. Estrutura e funcionamento do serviço público no Brasil. 1.1.5. Nota: usar as fontes, a lei, jurisprudência, costume, doutrinas, normas e outras necessárias à administração pública. Organização político-administrativa do Brasil. 1. Entidades componentes. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são entidades autônomas. Cabe à União exercer a soberania do Estado brasileiro perante o contexto internacional, exercer os poderes que garanta a soberania e defesa nacional, a cidadania, os direitos individuais, a boa relação internacional, o bem-estar socioeconômico do povo, a administrar e legislar, entre outras atividades. Cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios competências como conservar o patrimônio público, proteger os bens históricos, as paisagens naturais e sítios arqueológicos, o meio ambiente e da poluição, a saúde e assistência pública, e sociedade em geral. Cabe à União, aos Estados, e ao Distrito Federal, artigo 24 da Constituição Federal de 1988, legislar e normatizar sobre matérias específicas, como direito tributário, financeiro, econômico, orçamentário, trabalhista, etc. 2. Organização dos poderes da União. Os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, composto do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Poder Legislativo
exercido pelo Congresso Nacional, que por sua vez é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Poder Judiciário, aplica a lei, exercido pelos diversos órgãos, STF, STJ, TRF, TRT e outros. Poder Executivo, exercido pelo Presidente da República, e tem a colaboração e auxílio dos ministros de Estado. Compete ao Presidente da República, entre as suas atividades, remeter ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento, como também prestar contas ao Congresso Nacional referentes ao exercício anterior. 3. Controle da Administração Pública Federal. Pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e controle interno de cada poder, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública federal. Pelo Poder Legislativo, mediante constituição de comissões parlamentares de inquérito, e pelo Tribunal de Contas da União. Pelo Poder Executivo, o controle interno é feito pelo Sistema de Controle Interno com apoio dos demais sistemas de atividades auxiliares existentes. Pela Procuradoria-Geral da República, que também exerce o papel de controlador. 4. A Administração Pública Federal tem passado por transformações e reformas na sua máquina administrativa, preservando o Decreto-Lei nº 200 de 1967, e as atividades meio e fim na Lei nº 9.649 de 1998. A administração pública federal compreende a administração direta e a administração indireta. 5. Serviço público no Brasil. 5.1. Conceitos. De Eli Lopes Meireles. Serviço público é todo aquele que é prestado pela administração ou seus delegados sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado. De Cretella Júnior. Serviço público é toda atividade que o Estado exerce, direta ou indiretamente, para a satisfação das necessidades públicas mediante procedimento típico do direito público. De Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Serviço público é uma atividade de administração que tem por fim assegurar, de modo permanente, contínuo e geral, a satisfação de necessidades essenciais ou secundárias da sociedade, assim por lei considerados, e sob as condições impostas unilateralmente pela própria administração. De Celso Antônio Bandeira de Melo. Serviço público é toda a atividade de oferecimento de utilidade ou de comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime de direito público, portanto consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como próprios no sistema normativo. De Di Pietro. Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público. Podemos dizer que serviço público é aquele que a administração pública presta à comunidade porque reconhece a sua essencialidade para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. 5.2. Modos ou naturezas de serviços pelo Estado. Os serviços de natureza essencial, conhecidos por serviços públicos no sentido estrito, são impedidos de serem transferidos. Os serviços de natureza secundária são relevantes à sociedade, são de utilidade pública, não são essenciais, permite serem repassados a terceiros. 6. Espécies ou classificação de serviços públicos. 6.1. Segundo as doutrinas, tem, sob a ótica da sua necessidade, essencialidade, ao público destinatário, há duas formas de modalidades. Serviços públicos. Serviços de utilidade pública. Sob a ótica de seus fins, adequação, ou de sua vinculação à essência do Estado, temos serviços próprios do Estado, serviços impróprios do Estado. 6.2. Quanto à própria natureza, finalidade, podem ser os administrativos, industriais. 6.3. Quanto ao número de pessoas destinatárias do serviço público, serviços gerais ou
Uti Universe e serviços individuais ou it singuli ou específicos. 7. Comentário sobre essas modalidades. Considerando-se pela sua essencialidade do serviço, serviços públicos, prestado pela administração pública, privativo do poder público, a comunidade de forma direta e não pode ser delegada a particulares, prestação da saúde pública, da segurança pública, defesa nacional, etc. Serviços de utilidade pública. A administração pública presta diretamente ou admite ser prestado por terceiros, permissão, concessão ou autorização, correndo por conta e risco dos seus executores, telefone, gás, energia elétrica, transportes coletivos, etc. Considerando-se pela sua adequação do serviço, serviços próprios do Estado, relacionado diretamente com as atribuições do poder público, só podem ser realizados por órgãos ou entidades estatais, sem qualquer delegação a particulares voltada à conveniência social, saneamento básico, segurança pública, iluminação pública, etc. Serviços impróprios do Estado não afetam diretamente as necessidades da coletividade ou comunidade, são remunerados, autarquias, fundações governamentais, e sociedades de economia mista, ou através de concessão, permissão ou autorização. Considerando-se pela sua finalidade do serviço, serviços administrativos visam as suas necessidades internas ou preparando outros que serão prestados ao público, imprensa oficial, estações experimentais, etc. Serviços industriais, rentáveis para quem os realiza, órgãos administrativos, concessionários, permissionários ou autorizados, via pagamento pelo consumo ou utilidade, chamado de tarifa ou preço público. Considerados impróprios pelo Estado. Artigo 173 Código Federal. Considerando-se pelos seus destinatários do serviço, serviços gerais ou uti universe, visa atender a coletividade como um todo, polícia, bombeiros, calçamento de ruas, etc., indivisível, mantido por impostos, e não por taxas ou preço público. Serviços individuais ou uti singuli, prestados para determinado usuário particular e mensurável a cada destinatário, telefonia, fornecimento de água, energia elétrica, domiciliares, rede de esgoto, é obrigatório e mantido por impostos, e não por taxas ou preço público. Outras modalidades de serviços públicos. Serviços de execução direta, realizados pela própria pessoa, não por terceiros, responsável pela prestação do serviço ao público, seja ela estatal, autárquica, paraestatal, empresa privada e ou particular. Serviços de execução indireta. Aqueles que os responsáveis por prestá-los aos usuários transferem a terceiros a incumbência de realizá-los, mas não delegando. Serviços delegados a particulares, realizados e delegados pelos órgãos da administração direta ou indireta, ou por concessão, permissão e ou autorização. Artigo 37, parágrafo 6 do Código Federal de 1988. 8. Orientação ou regulamentação e controle do serviço público. Cabe ao poder público da administração pública a responsabilidade pela regulamentação e o controle ao serviço público concedido, ou permitido ou autorizado, mesmo nos casos de haver delegação de poderes a terceiros. Nota: observar que os serviços públicos ou de utilidade pública de qualquer natureza têm por objetivo principal de servir a coletividade social, a sociedade pública, e em segundo de produzir renda para aquele que o explora, e que toda a sociedade seja beneficiada com um serviço de qualidade pelo Estado. 9. Formas, meios e requisitos. Modernamente, o sistema se reporta ao artigo 6º e 1º da Lei nº 8.987 de 1995, cujos requisitos estão sustentados em 5 princípios administrativos. O da permanência ou de continuidade, onde impõe continuidade no serviço. O da generalidade, que impõe serviço igual para todos. O da eficiência, que exige atualização do serviço. O da modicidade, que exige tarifas razoáveis. E o da cortesia, pelo bom tratamento para com a coletividade. Nota: sem um destes requisitos em um serviço público ou de utilidade pública, é dever da administração intervir para restabelecer, regularizando o seu funcionamento, ou retomar a sua prestação.
Esta lei prevê a preservação dos direitos próprios de todo e qualquer consumidor com base na Lei nº 8.079 de 1990, artigo 6º do Código do Consumidor. 10. Prestação de serviços públicos. Competência, forma e modos. Da competência da prestação. Os serviços públicos são de competência privativa do Estado, através da administração direta ou indireta, cabendo à União, os Estados, o Distrito Federal e aos municípios a prestação de serviços públicos. Das formas de prestação: serviços centralizados. Aqueles que o poder público presta por meios de seus órgãos, em seu nome e de sua responsabilidade, pelos próprios órgãos do poder público. Serviços descentralizados. Aqueles que o poder público transfere ou repassa sua titularidade ou sua execução por outorga ou por delegação, a entidades da administração direta ou indireta, quando determinadas as autarquias. Serviços descontinuados. Aqueles que a administração executa de forma centralizada, e os distribui entre vários órgãos da mesma entidade, facilitando a sua realização, conclusão, acompanhamento pelos usuários. Nota: outorga. Titularidade e execução, definitivo. Delegação, execução, concessão, permissão e autorização, transitório. Dos modos ou meios: a prestação ou execução do serviço público ou serviço de utilidade pública, pode ser de forma direta ou indireta. Estabelece o artigo 175 da Constituição Federal de 1988, que cabe ao poder público. Nota: artigo 175 da Constituição Federal de 1988, permite a prestação direta ser feita pelo poder público, e a prestação indireta ser executada pelas delegatárias, ou seja, em regime de concessão ou permissão. 11. Organização administrativa brasileira, a administração direta e indireta. No Brasil, o Estado tem uma forma de governo federativo, sob governo republicano presidencialista, democrático, onde a União, os Estados-membros e os municípios são autônomos, promovem a organização administrativa nesses três níveis governamentais, expressas no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. No nosso sistema governamental, há 4 espécies de administração pública. A administração pública federal, que é representada pela União, tem por finalidade o dever de administrar os interesses. A administração pública do Distrito Federal, que é representada pelo Distrito Federal, tem por finalidade atender aos interesses da população ali residente, e de ser responsável pelo recebimento de representações diplomáticas ao Brasil quando em visita. A administração pública estadual, que promove todas as iniciativas para satisfazer os interesses da população de seu limite territorial geográfico como Estado, membro. A administração pública municipal, que zelar pelos interesses da população local dentro dos limites territoriais do município. A administração direta constituem-se dos órgãos integrantes da estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, não possuem patrimônio, estão inseridos na estrutura de uma pessoa jurídica. Na esfera federal estão submetidos à supervisão ministerial, ao ministro de Estado, e alguns têm capacidade jurídica, processual, para defesa de suas prerrogativas funcionais. Administração indireta constituída de entidades com personalidade jurídica e compreende as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que integram a administração por relação de vinculação e cooperação, como as autarquias, fundações públicas e sociedade de economia mista. Suas características: personalidade jurídica, criação autorizada por lei, patrimônio próprio, capacidade de autoadministração ou autonomia própria, sujeitos ao controle pelo Estado, não têm liberdade para modificação ou fixação de seus próprios fins, e têm autogestão financeira, etc. 12. Da estrutura e funcionamento do serviço público no Brasil. Sistema. A administração pública federal tem vários sistemas de suporte para o andamento e funcionamento das atividades fins dos órgãos e entidades, para a consecução de uma mesma finalidade.
sistemas do poder público, sistemas de suporte às atividades fins do Poder Executivo Federal, sistema de controle interno, sistema de planejamento e orçamento, sistema de administração dos recursos da informação e informática do setor público, sistema de serviços gerais, sistema de pessoal civil, sistema de organização e modernização administrativa, sistema de contabilidade federal. A administração financeira e orçamentária federal 1.2. São vários os conceitos e pensamentos sobre a ciência das finanças, sobre as ideias políticas e sociais do Estado, sabendo-se que o objetivo é a despesa, a receita, o crédito e o orçamento. A Lei de Orçamento Anual não precisa de declaração expressa, ela é destinada a vigorar a partir do primeiro dia do exercício financeiro, que em nosso país coincide com o ano calendário. 1. Fontes da Administração Financeira e Orçamentária Federal. Fontes principais: da Constituição Federal, Sistema de Repartição das Receitas Tributárias, artigos 162 a 175, Sistema dos Empréstimos Públicos, artigo 163, Sistema Monetário, artigo 164, Sistema dos Orçamentos, artigo 165 a 169, Sistema de Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, artigo 70 a 75. Emendas à Constituição Federal, leis complementares, resoluções do Senado, leis ordinárias, tratados e convenções internacionais, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos. Fontes secundárias: atos normativos, decretos regulamentares, decisões administrativas, decisões judiciais, práticas reiteradas, convênios. Orçamento Público 1.2.1. Nota: orçamento, previsão de receita e despesa, é elaborado através das finanças públicas, para possibilitar o crédito público. CD 4. 1. Tipos de orçamento. Dependerá do regime político vigente no país, a saber, legislativo, pelo Poder Legislativo, com a execução pelo Poder Executivo, países parlamentarista; executivo, pelo Poder Executivo, países de poder absoluto, misto. Poder Executivo elabora e Poder Legislativo vota, caso Brasil. 2. Conceitos de orçamento. Aliomar Baleiro: o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período de tempo e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Amaro Cavalcante: o orçamento do Estado é o ato contendo a aprovação prévia das receitas e das despesas públicas, para um período determinado. Eloy Arantes Ferreira: orçamento é um ato que, aprovando os planos de governo, autoriza-o a realizar as despesas e arrecadar as receitas, por certo período. 3. Orçamento Público. A ser elaborado o orçamento deve haver um programa de ação de governo que permitirá se planejar, organizar, direcionar, controlar, administrar, gerir, avaliar etc., buscando o fim. O orçamento público está voltado à necessidade, a um objetivo, e vinculado ao sistema de planejamento. O orçamento público compõe-se de duas partes: são receitas, despesas. O orçamento é um processo contínuo, dinâmico e flexível, de modo que as liberações dos recursos sejam administradas e controladas. 4. Natureza jurídica do orçamento. O orçamento é uma lei, no aspecto formal, à medida que se submete ao mesmo processo legislativo, e é aprovado por lei. Há pensamentos divergentes entre os juristas. 5. Aspectos da natureza jurídica do orçamento: políticos, jurídicos, econômicos, financeiros. A natureza jurídica do contexto da lei orçamentária é um ato condição, pela sua eficácia quanto à receita e à despesa. 6. Regime constitucional segundo a natureza jurídica. Lei de Iniciativa do Poder Executivo, artigo 165 da Constituição Federal de 1988, estabelece: inciso 1, o Plano Plurianual; inciso 2, as diretrizes orçamentárias; inciso, os orçamentos anuais. Nota:
A Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, disciplinou o planejamento financeiro estruturando nestas mesmas três espécies de orçamentos. Princípios orçamentários 1.2.2. Consagrados pela Constituição Federal de 1988. Nota: a Lei nº 4.320 de 1964, que direciona e instrui as normas gerais de direito financeiro aplicáveis a todas as esferas da administração pública, determina a observância aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, e outros princípios. Princípio da unidade. O orçamento deve se fundamentar em uma única política orçamentária, contendo todas as receitas e despesas do Estado. Artigo 165 e 8º da Constituição Federal de 1988, e artigo 2º e 1º e 2º da Lei nº 4.320 de 1964. Princípio da universalidade. O orçamento deve conter todos os aspectos dos elementos programáveis que o constituem, ou seja, todas as receitas e despesas. Artigo 165 e 5º da Constituição Federal de 1988. Princípio da anualidade. Adota o ano como período para delimitar o exercício financeiro do Estado. Artigo 165, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, e artigo 34 da Lei nº 4.320 de 1964. Princípio da programação. Envolve a seleção dos objetivos que se pretende alcançar, e as ações com as quais se chegará até tais objetivos. Princípio da exclusividade. No orçamento não deve constar outro assunto que não seja relativo à previsão de receita e de despesa pública. Artigo 165 e 8º da Constituição Federal de 1988. Princípio da clareza. O orçamento não deve permitir interpretações duvidosas, e de suma importância ser transparente e de fácil clareza. Princípio do equilíbrio. O orçamento deve registrar um equilíbrio entre as entradas e as saídas financeiras, evitando o endividamento ou déficit público orçamentário. Princípio da publicidade. O orçamento deve ser divulgado através dos veículos oficiais de comunicação e divulgação, Diário Oficial, para conhecimento público, e respectiva eficácia de sua real validade. Princípio do não afeto. Fica vedada a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo, ou despesa, conforme expresso no artigo 167, inciso 4, e os artigos 158 e 159 da Constituição Federal de 1988. Princípio da especificação, ou discriminação, ou especialização. O orçamento deve registrar a discriminação da receita e despesa por unidade administrativa, para evidenciar o quanto que poderá render ou despender cada unidade considerada, conforme artigo 15 da Lei nº 4.320 de 1964, e artigo 165 e 6º da Constituição Federal de 1988. Princípio do orçamento bruto. O orçamento deve constar de todas as parcelas da receita e da despesa, em valores originais, de acordo com o artigo 6º da Lei nº 4.320 de 1964, vedadas quaisquer deduções. Princípio da transparência fiscal. Obriga o plano orçamentário a ser levado à avaliação pública, ao povo, pela divulgação do plano e do orçamento público, quanto à prestação de contas da execução orçamentária, conforme artigo 48 e parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diretrizes orçamentárias 1.2.3. O artigo 165 e 2º da Constituição Federal de 1988, determina a elaboração de diretrizes orçamentárias, definidas por lei própria, e pela Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Nota: é recomendável ler a referida Lei de Responsabilidade número 101 de 2000. A diretriz orçamentária oriunda das instruções normativas registram os objetivos a serem atingidos através do planejamento orçamentário. A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve para evidenciar e orientar para a elaboração do orçamento público anual, receita e a despesa pública, mencionar todas as metas e as prioridades através da administração pública federal.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece parâmetros para a aplicação do recurso orçamentário anual, através do programa do Plano Plurianual, para garantir o objetivo fim, sem prejudicar o controle do Tesouro Nacional. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 4º e 5º, vem complementar a forma da elaboração do Orçamento Plurianual Público, para estabelecer normas de finanças públicas, as previsões constantes do orçamento público, voltado para a gestão fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem por objetivo verificar o cumprimento de metas de resultados entre as receitas e as despesas, os limites e condições das renúncias de receitas, despesas com pessoal, seguridade social, dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, antecipação de crédito, concessão de garantia, inscrição em restos a pagar, etc. 1. Do procedimento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O Presidente da República deve enviar o projeto anual de lei de diretrizes orçamentárias até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, para sua sanção. Artigo 57 e 2º da Constituição Federal de 1988. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias no Congresso poderá sofrer emendas a serem apresentadas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. O Presidente da República pode enviar ao Congresso modificação do plano, antes votado na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e de receber parecer. Nota: existe no sistema orçamentário atual uma certa conexão entre planejamento e orçamento. 2. Lei Orçamentária Anual. Ao ser elaborado um projeto de lei orçamentária anual, conterá um quadro demonstrativo da programação dos orçamentos, objetivos e metas, que faz parte do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e de um informativo de reserva de contingência destinado ao atendimento do passivo contingente e de outros riscos possíveis e eventos fiscais imprevistos, que deverão ser bem definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deverá constituir da receita do Tesouro Nacional o resultado das despesas, gastos, do Banco do Brasil, depois de apurado a constituição ou reversão de reserva. Na possibilidade de ser positivo, fará parte da receita do Tesouro Nacional e, se negativo, constituirá da consta de obrigação do Tesouro Nacional para com o Banco Central do Brasil e constará como consignado em dotação específica no orçamento anual. Processos orçamentários. 1.2.4. O processo orçamentário é a sucessão de atos, que culmina com a aprovação do orçamento. 1. Processo orçamentário. Processo orçamentário ou ciclo orçamentário representa o período de tempo que o orçamento público se realiza, desde a sua concepção até a apreciação final, respeitadas as orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto à elaboração e à execução. Artigo 166 da Constituição Federal de 1988. Com o fim do ciclo orçamentário, o governo passa a se preocupar com a prestação de contas ao Poder Legislativo, enquanto que o Congresso Nacional espera do Presidente da República a apresentação das contas do ano anterior, após 60 dias da abertura da sessão legislativa. Artigo 84, inciso 24 da Constituição Federal de 1988, sendo que antes, porém, as contas deverão passar pelo Tribunal de Contas. Artigo 71, incisos, da Constituição Federal de 1988, que emite apenas um veredicto administrativo, mas que não exerce jurisdição stricto sensu, que é privativo do Poder Judiciário. O processo orçamentário segue a seguinte ordem: elaboração e preparação de planos, programação, elaboração da proposta orçamentária, aprovação da lei orçamentária, execução orçamentária, controle e avaliação da execução orçamentária. 2. Elaboração da proposta. Nota: deve-se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, a Lei número 4.320 de 1964, a Lei número 8.112 de 1990, etc. A elaboração da proposta é de responsabilidade do Poder Executivo, observados os planos e as diretrizes apresentadas ao Poder Legislativo.
O órgão central do sistema de orçamento determina os parâmetros a serem adotados, correspondentes a cada órgão ou unidade orçamentária. O órgão central do sistema de orçamento verifica o valor dos gastos baseado no BIP nacional e na previsão de arrecadação tributária através da Secretaria da Receita Federal. Com a proposta consolidada, o Presidente da República encaminha-a para o Congresso Nacional, anualmente. Na confecção da proposta se observam algumas perguntas. O que? Para o que? Quanto? Quando? Como? Quem? Por quê? Na elaboração da proposta orçamentária aplica-se o princípio da igualdade entre a demanda e a oferta financeira. A proposta orçamentária segue as normas contidas no Manual Técnico de Orçamento que orienta o participante do processo orçamentário quanto ao uso do Sistema Integrado de Dados Orçamentários, o das unidades gestoras, administrativas e orçamentárias, que se dá o início à elaboração da proposta orçamentária à Coordenação Geral de Orçamento e Finanças, consolidadas pelo órgão setorial do respectivo Ministério-órgão. Integram a proposta orçamentária, as propostas parciais orçamentárias, as das entidades da administração indireta e os fundos, inclusive aquelas da qual a União detenha a maioria do capital social com direito a voto. 3. Plano plurianual, planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Plano plurianual. Instituído pelo artigo 165, inciso 1, primeiro da Constituição Federal de 1988, será remetido ao Congresso Nacional pelo Presidente da República de acordo com o artigo 84, inciso 23 da Constituição Federal de 1988, juntamente com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento conforme esta direcionada pela Constituição Federal de 1988. A lei que disciplinar o plano plurianual estabelecerá, por regiões, as diretrizes, objetivos, metas e prioridades da administração pública quanto ao uso para as despesas de capital e de outras decorrentes delas. O plano plurianual poderá ser modificado durante o período de vigência da lei específica. A lei complementar define sobre a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual. Artigo 35 e 2º, inciso 1 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Os planos e os programas estão previstos no artigo 165 e 4º da Constituição Federal de 1988, enquanto que o Congresso Nacional os apreciará, após receberem parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. O Sistema Federal de Planejamento é composto pelos seguintes órgãos: órgão central, órgão setorial e órgão seccional. 4. O orçamento, programa. Associado ao Plano de Ação do Governo Federal, na Lei 4.320 de 1964, e pelo Decreto-Lei nº 200, de 23 de fevereiro de 1967. Pertence ao sistema de planejamento e aos objetivos que o governo deseja atingir em um determinado período de tempo, anual. O orçamento-programa não é somente um documento financeiro, é sim um instrumento de operacionalização das ações do governo, visando os objetivos, projetos, atividades, operações especiais, dentro do que determinam os planos e diretrizes estabelecidos. O orçamento-programa é em síntese aquele que exprime as realizações governamentais, e é de suma importância porque facilita o controle contábil da gestão da administração do Estado, e respeitadas as mesmas perguntas para a proposta orçamentária. 5. Lei Orçamentária Anual. Do projeto de lei orçamentária anual, constará de um quadro demonstrativo da programação dos orçamentos, objetivos e metas que fazem parte do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público 1.2.5. É observado o sistema de classificações orçamentárias, que facilitam e padronizam as informações, permitindo uma melhor visualização do orçamento por poder, ou por função de governo, ou por programa, ou por categoria econômica.
Atualmente pode-se verificar se todas as ações do governo foram atingidas quanto ao seu objetivo, metas e prioridades, com base no Decreto número 2829 de 1999 e as portarias número 117 de 1998, substituída pela portaria número 42 de 1999 e número 51 de 1998 do Ministério do Planejamento e Orçamento, que modificaram o processo de planejamento e orçamento do setor público. Os artigos 70 a 75, 163 e 164, 165 a 169 da Constituição Federal de 1988 orientam quanto à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta e ao controle. Normas legais aplicáveis. 1.2.5.1. Nota: observar a Lei nº 4.320 de 1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar, número 101 de 2000, a Lei nº 8.112 de 1990, a Constituição Federal de 1988, artigos 70 a 75, 163 e 164, 165 a 169, além de outras leis, como de diretrizes orçamentárias como número 10.266 de 2001, número 9.995 de 2000, número 9.811 de 1999, número 9.692 de 1998, número 9.473 de 1997, número 9.293 de 1996, número 9.082 de 1995 e número 8.931 de 1994. Lei do Orçamento, número 10.171 de 2001, número 9.969 de 2000, número 9.789 de 1999, número 9.598 de 1997, número 9.438 de 1997, número 9.275 de 1996, número 8.980 de 1995. Projetos de lei. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2002 e dá outras providências. Decretos. Número 3.746 de 06 de fevereiro de 2001, número 3.473 de 18 de maio de 2000, número 2.829 de 29 de outubro de 1998. Portarias. Número 212 de 04 de julho de 2001, número 180 de 21 de maio de 2001, número 163 de 04 de maio de 2001, número 04 de 08 de março de 2001, número 01 de 19 de fevereiro de 2001, número 42 de 14 de abril de 1999, número 51 de 16 de novembro de 1998, número 117 de 12 de novembro de 1999. Sidor e CIAF. 1.2.6. Criados devido às várias irregularidades de natureza administrativa na gestão de seus recursos, identificadas, que impediam o Estado atingir o objetivo, nos anos de 1986, quando foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional. A partir dessas falhas de gestões, concluíram para ter seu sistema capaz de gerar sistemas gerenciais com informações seguras, controladas administrativamente, que integrassem todos os órgãos e níveis da administração pública em todo o território nacional. Sistema que serve de ligação entre a unidade gestora e a Secretaria do Tesouro Nacional. CD 5. 1. Significado das siglas. SIDOR. Sistema Integrado de Dados Orçamentários, conjunto de informações sobre a estrutura orçamentária, as provisões de receitas, despesas, distribuição de receitas públicas etc., alimentando dados e elementos para a comissão mista pertencente ao Congresso Nacional, senadores e deputados, para examinar e emitirem parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, acompanhar e fiscalizar o orçamento previsto a atingir o objetivo do Estado. CIAF.
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, conjunto de sistemas da administração orçamentária e financeira dos recursos da União, centraliza e processa eletronicamente os dados, que é oferecido como suporte aos órgãos centrais, setoriais e executores da gestão pública, tornando segura a contabilidade da União, sob supervisão do Tesouro Nacional. 2. Sistema de Contabilidade Federal, SICOM, sistema que tem por objetivo evidenciar, registrar e controlar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União, apontar os atos e fatos relacionados com a administração financeira, orçamentária e patrimonial, através do Sistema de Contabilidade Federal, Constituição Federal de 1988, no título 4, capítulo 1, seção 9, artigo 70 ao 75. Capítulo 2, seção 1, artigos 163 e 164. Seção 2, artigos 165 ao 169. E, Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis. As operações de que resultem débitos e ou créditos de natureza financeira não compreendida na execução orçamentária serão, também, objeto de registro e evidência nos registros contábeis. 3. Dos sistemas, SIDOR e SIAF. SIDOR. O sistema recebe, por meio magnético de processamento eletrônico, todas as informações e dados que dizem respeito ao projeto de lei orçamentária anual, do projeto de lei que autoriza os créditos adicionais que o Poder Executivo envia para o Congresso Nacional. Ao Poder Legislativo, Judiciário e o Ministério Público da União cabe remeter, obrigatoriamente, as informações consolidadas ao órgão central do Sistema de Planejamento Federal e Orçamento, com a proposta orçamentária, e as solicitações de crédito adicional, direcionando a região do respectivo crédito, através do SIDOR. Nas unidades orçamentárias, o SIDOR terá um responsável em receber as informações e dados dos processos de elaboração orçamentária, e efetuar análise e inserção desses dados. O SIDOR tem vários tipos de procedimentos, composto de vários subsistemas. Destes, 2 estão disponíveis. Tabelas de apoio, e elaborar proposta e cadastro de atividades e projetos, que se dividem em tipos, funções e subfunções. Tabelas de apoio, no subsistema apresenta os códigos e nomes utilizados no processo, e permite consulta de dados dos orçamentos de forma codificada. Elaborar proposta processa os dados, receitas e despesas, que comporão os orçamentos da União. Cadastro de atividades e projetos, armazena informações que permitam responder às indagações sobre as ações de governo programadas nos orçamentos da União. SIAF é o principal sistema da administração orçamentária e financeira da União, por oferecer suporte aos órgãos centrais, setoriais e executores da gestão pública, além de informações de todos os órgãos da administração direta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, proporcionando um sistema de informações seguro para a contabilidade da União. Das suas informações, permite-se elaborar o balanço geral da União e relatórios de execução do orçamento e de demonstração das contas a serem apresentadas ao Congresso Nacional pelo Presidente da República. Deste sistema, pode-se oferecer a opção DARF eletrônico aos órgãos e às entidades da conta única, facilitando o uso da arrecadação e recolhimento dos títulos federais. O Tesouro Nacional é o seu maior usuário, permitindo-lhe definir normas de utilização, orientando e controlando as atividades dos gestores públicos, também usuários deste sistema. Com a sanção, pelo Presidente, a lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo estabelece prazo de até 30 dias para a programação financeira e o cronograma da despesa mensal, por órgão, respeitando as metas de resultados fiscais conforme a Lei de Diretrizes Orçamentária. A programação financeira atua sob 3 níveis. A Secretaria do Tesouro Nacional, a participação das subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração e as unidades gestoras executoras. Compete ao Tesouro Nacional ditar diretrizes para a elaboração e formulação da programação financeira dos órgãos vinculados e a descentralização dos recursos financeiros recebidos do órgão central.
As unidades gestoras executoras promovem a realização da despesa pública nas suas três fases: empenho, liquidação e o pagamento, e o CIAF efetua automaticamente todos os lançamentos contábeis necessários, permitindo uma visão das disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional. As receitas e despesas são registradas e apresentadas como disponibilidade em caixa, da conta única do Tesouro Nacional. É composto de vários módulos que lhe permite acessos do usuário para a obtenção de informações de dados, existindo alguns módulos principais como o de comunicação, tabelas e cadastro básicos, conta única, DARF eletrônico, processo alternativo da conta única, programação financeira, execução orçamentária, contabilidade, execução financeira, auditoria e controle, distribuição UFP e FPM, cadastro de convênio, cadastro de obrigações e programação orçamentária. 4. Características do CIAF. É um sistema que serve como cadastrador geral, cadastrador parcial, dispõe para as unidades gestoras, informações controladoras da conta única, contas correntes bancárias, programações financeiras, gestor, entre outras características. É um sistema que oferece uma segurança às informações necessárias, pois tais dados só poderão ser requeridos por usuário devidamente autorizado, cadastrado e habilitado, por possuir um sistema de senha que permite o seu uso, exigindo a segregação de responsabilidades. Até mesmo os auditores do Tribunal de Contas não têm acesso fácil, necessitando ter a devida permissão por senha autorizada. O acesso ao sistema, pelas unidades gestoras, seja de forma online ou offline. Para o seu uso pelos órgãos, a utilização pode ser da forma de uso total e a forma de uso parcial. 5. Documentos utilizados no CIAF. Para gerar o fornecimento de informações de dados ao sistema CIAF, são utilizados uma gama de documentos geradores dessas informações, mas alguns desses documentos são mais usuais, tais como nota de lançamento, destinado ao registro da apropriação e liquidação de receitas e despesas, e de outros eventos. Exemplo: previsão de receitas e despesas, liquidação, necessários à contabilidade. Nota de dotação registra os detalhamentos de créditos ou a inclusão de créditos no Orçamento Geral da União. Nota de empenho registra os empenhos, comprometimento das despesas, os reforços e anulações de despesas vinculando a um acreedor, seja a sua modalidade ordinária, estimativa ou global, a que licitação se refere, sendo que a dedução respeitará o cronograma mensal. Ordem bancária destinado ao pagamento de compromissos, ou à liberação de adiantamentos de fundos, receitas diversas, cauções, cancelamentos de pagamentos, ou anulações de empenhos no exercício. Guia de recebimento registra os eventos destinados ao recebimento de numerário à conta corrente bancária da unidade gestora. Nota de movimentação de crédito destinada à transferência de crédito entre unidades gestoras e órgãos. 6. CIAF como sistema gerencial. É um sistema que serve para atender às necessidades de informações gerenciais aos usuários, destinadas a gerências orçamentárias, financeiras e de controle, além de informar dados para qualquer tomada de decisão gerencial, que foi desenvolvido quando do projeto de modernização e aperfeiçoamento da administração financeira do governo federal. Receita Pública 1.2.7. 1. Conceito de receita pública. A receita pública corresponde ao ingresso de proventos arrecadados de tributos, do Tesouro Nacional e de outras fontes de recursos financeiros que passe a integrar e incorporar ao patrimônio do Estado, e que permita custear as despesas decorrentes da prestação de serviço público e investimentos patrimonial. As receitas podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. 2. Receita Pública, classificação legal, fonte. De acordo com a Lei nº 4.320 de 1964, artigo 99, as receitas estão divididas em receitas correntes e receitas de capital, que se classificam por categoria economia. As receitas correntes, que se classificam por fontes, dividem-se em receitas tributárias, que são os impostos, taxas e contribuição de melhoria.
Receita patrimonial, que são as receitas imobiliárias, receitas de valores mobiliários, participações e dividendos, e outras receitas. Receita industrial, que são as receitas de serviços industriais e de outras receitas industriais. Transferências correntes, que são as receitas diversas, multas, contribuições, cobrança dívida ativa, outras receitas diversas. Receitas agropecuárias, receitas de serviços e de outras. E, provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público e ou privado, a fim de atender às despesas decorrentes. Lei nº 4.320 de 1964, artigo 11, parágrafo 2º e 3º. As receitas de capital, operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis, amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital, outras receitas de capital. Nota: novo conceito legal sobre as receitas correntes. Esta na Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, artigo 2º inciso 4, todo, e artigo 11º nos parágrafos 2º, 3º e 4º. 3. Receita Pública, classificação doutrinária, alemã e da Lei nº 4.320 de 1964. Clássica, ordinárias e extraordinárias. Alemã, receitas originárias e receitas derivadas. Lei nº 4.320 de 1964, modificada pela Lei nº 101 de 2000, artigo 11. Receitas correntes e receitas de capital. 4. Previsões e realizações da Receita Pública, estágios. Estão comentados na Lei nº 4.320 de 1964 nos artigos 52 a 57, apontando a classificação contábil, recursos do Tesouro, recursos de outras fontes, transferências de recursos do Tesouro, transferências de recursos de outras fontes. A receita orçamentária na sua elaboração passa por 3 fases de estágio, sendo: previsão da receita, arrecadação da receita, recolhimento da receita. 5. Receitas provenientes da dívida ativa. A dívida ativa é todo o crédito que o poder público tem a receber de seus devedores provenientes a qualquer origem de obrigação, e está complementada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nota: o Banco Central do Brasil, a partir de 05 de maio de 2002, não irá mais emitir títulos da dívida ativa. 6. Da renúncia e receita. Quanto às formas de renúncias de receitas, temos as formalizações através dos artigos número 11 até 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000. Não são consideradas renúncias de receitas as alterações das alíquotas dos impostos apresentados no artigo 153, inciso 1, 2, 3, 4 e 5 da Constituição Federal de 1988, sobre impostos de importações e de exportações, e PIOF. 7. Codificação da Receita Orçamentária. Para a sua elaboração compreende 8 dígitos. Teremos: primeiro, indica a categoria econômica. Segundo, indica a fonte. Terceiro, indica a rubrica. Quarto, indica a linha. Despesa pública. 1.2.8. 1. Conceito: conjunto de gastos ou dispêndios do Estado ou de outra pessoa do direito público para custear o funcionamento do serviço público autorizado pelo poder competente, consignando e fazendo uso da receita pública para atingir um determinado objetivo administrativo. 2. Classificação doutrinária. A despesa pública possui 3 classificações: duração, extensão e natureza. Quanto à duração, a despesa pode ser ordinária, quando for comum; extraordinária, quando for decorrente de situação imprevisível ou urgente; especial, quando for previsível, mas não se sabe quanto ocorrerá, decorrente de sentença judicial. Quanto à extensão, a despesa pode ser interna, sendo efetuada na área territorial da entidade de direito que a realiza; externa, sendo efetuada fora da área territorial da entidade que a realiza. Quanto à natureza, a despesa pode ser federal, estadual, municipal. 3. Outras classificações. As despesas podem ainda ser classificadas como despesas de governo, despesas de exercício ou de gestão, despesas permanentes, despesas variáveis,
Despesas reais. Despesas transferíveis. 4. Classificação legal. Categorias. A Lei nº 4.320 de 1964, artigo 12 e 13, dá a seguinte classificação segundo categorias econômicas. Despesas correntes, artigo 12. Despesas de custeio, pessoal civil, material militar, material de consumo, serviços de terceiros, encargos diversos. Transferências correntes, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário família, juros da dívida pública, contribuições de previdência social, diversas transferências correntes. Despesas de capital, artigo 13, sobre investimentos, obras públicas, serviços em regime de programação especial, equipamentos e instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas, inversões financeiras, aquisição de imóveis, participação em constituição ou aumento da capital de empresa ou entidades comerciais ou financeiras, aquisição de títulos representativos de capital de empresas em funcionamento, constituição de fundos rotativos, concessão de empréstimos, diversas inversões financeiras, transferências de capital, amortização da dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras, outras contribuições. 5. As despesas segundo a lei. O sistema gerencial das despesas públicas deve obedecer à Lei nº 4.320 de 1964, artigo 12 e 13, e à Lei Complementar nº 101 de 2000 dos artigo 15 até 24. 6. Requisitos da despesa pública. Para que seja elaborado o projeto das despesas públicas, o Poder Executivo tem uma certa preocupação quanto às informações necessárias para atender todas as finalidades desejadas com os dispêndios, buscando com os seus técnicos orçamentários, seja de qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, alguns requisitos a fim de poderem prever as despesas, conforme segue: utilidade, possibilidade contributiva, discussão pública, oportunidade, legitimidade, legalidade. 7. Forma de execução, estágios. Para a sua execução, a despesa pública deve seguir um roteiro para a realização efetiva das despesas, conforme consta na Lei nº 4.320 de 1964, artigos 58 a 70 e acrescida da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 2000, do Decreto nº 93.872 de 1986, artigo 23 ao 35, fala sobre empenho, artigo 36, sobre liquidação e 42 a 44, fala sobre pagamento. A despesa pública na sua execução tem os seguintes estágios a observar: empenho. Autorizado o pagamento da despesa só poderá ser efetuado se a despesa estiver devidamente empenhada na dotação própria. O empenho é um mecanismo de controle da execução da despesa. Segundo o artigo 58 da Lei nº 4.320 de 1964, o empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, seguindo a legislação das licitações. Liquidação. Constatada a legitimidade do empenho daquela despesa, apurar-se-á a documentação, título e documento comprobatório, existente e total a pagar, para saldar a dívida. Este procedimento está previsto no artigo 63 da Lei nº 4.320 de 1964 e no artigo 36 a 41 do Decreto nº 93.872 de 1986. Pagamento. É o ato de entregar ao credor o valor relativo ao seu crédito a fim de quitar a obrigação contraída. Previsto na Lei nº 4.320 de 1964, artigos 62 a 67, e Decreto nº 93.872 de 1986, artigo 42 a 44. CD 6. Suprimento de fundos 1.2.9.
Trata-se de um mecanismo especial, por sua natureza ou urgência, para realizar despesas que não possa aguardar o procedimento normal da elaboração do projeto orçamentário, estando disciplinado na seguinte legislação. Lei nº 4.320 de 1964, artigo 68 e 69. Decreto número 93.872 de 1986, artigo 45 a 47. Decreto número 95.804 de 1968. Decreto-Lei número 200 de 1967, artigo 74 e 3º. Portaria número 492 de 1993 do MF. Instrução normativa número 10 de 1991 da STN. Decreto número 4.536 de 1922, artigo 69 do Regulamento do Código da Contabilidade Pública. 1. Conceito: suprimento de fundos. Ou é regime de adiantamento. Pode-se incluí-lo como uma forma de estágio, sendo que suprimento de fundo é uma modalidade de realizações de despesa através de adiantamento concedido a servidor, para a prestação de contas posteriormente, quando não for realizável o pagamento, utilizando-se os serviços da rede bancária, verificando-se os motivos para o adiantamento são admissíveis. A Lei nº 4.320 de 1964, artigo 68 trata esta modalidade sob outra nomenclatura: regime de adiantamento. 2. O uso do suprimento de fundos. O ordenador de despesa é a autoridade competente para conceder suprimento de fundos, fixando-lhe o valor, observado o artigo 45 do 93.872 de 1986 e alterado pelo Decreto número 95.804 de 1988. A entrega do numerário para o servidor público é imediata, mas sempre precedido de empenho na dotação própria junto à contabilidade. Despesas a realizar. A legislação proíbe, expressamente, a concessão de suprimento que está relacionada no Decreto número 93.872 de 1986, artigo 45 parágrafo 3º. Existe alteração da letra A, no caso do servidor público responder a inquérito administrativo, conforme Instrução Normativa número 12 de 08 de julho de 1987 da STN. Restos a pagar. 1.2.10. 1. Conceituação. Considera-se como restos a pagar ou resíduos passivos, as despesas empenhadas, mas que ainda não foram pagas dentro do exercício financeiro, ou seja, até o último dia do ano letivo, 31 de dezembro, conforme Decreto número 93.872 de 1986, artigo 35 e 67. Deverá fazer parte do novo orçamento público como sendo pertencente ao exercício anterior quando foi empenhada na contabilidade, e ao existir o pagamento, deve ser considerado como extra-orçamentário. A inscrição da despesa deverá ser feita pelo valor devido em restos a pagar, ou pelo valor estimado se o total for desconhecido. 2. Uso da conta. Restos a pagar. A Lei de Responsabilidade Fiscal condiciona a inscrição em restos a pagar à existência de disponibilidade financeira ao final do exercício, artigo 42 e parágrafo da Lei nº 101 de 200. O pagamento de despesas inscritas em restos a pagar é automático, devendo ser observado o referido empenho e a sua liquidação, e dentro do que trata o artigo 69 do Decreto número 93.872 de 1986. Fica definido o dia 31 de dezembro do ano subsequente para a inscrição de valores em restos a pagar. Passado essa data, os que porventura existam serão automaticamente cancelados. Artigo 67 a 70 do Decreto número 93.872 de 1986. 3. Classificação da conta. Restos a pagar. Classificam-se os restos a pagar em processados. São aquelas despesas empenhadas, liquidadas, e não pagas. Não processados. São aquelas despesas que mesmo empenhadas dentro do exercício, não foram liquidadas. Despesas de exercícios anteriores 1.2.11.
esta prevista na Instrução Normativa número 12 de 08 de julho de 87, denomina de despesas de exercícios anteriores a dotação destinada a fazer ou processar os pagamentos de despesas de compromissos gerados em exercícios anteriores já encerrados. 1. O reconhecimento da despesa existente no exercício anterior. É necessário que se reconheça a despesa como dívida a ser paga à conta despesas de exercícios anteriores, devendo conter os seguintes elementos: importância a pagar, nome, CPF ou CGC e endereço do credor, data do vencimento do compromisso, causa da inexistência de empenho, no elemento próprio, a conta do orçamento vigente, indicação do nome do ordenador da despesa, o reconhecimento expresso pelo ordenador atual sobre aquela despesa. O ordenador de despesas, que é a autoridade competente para reconhecer a dívida, é quem irá autorizar a dívida. Mas, a autorização do pagamento de despesas de exercícios anteriores deverá ser feita no próprio processo de reconhecimento da dívida, onde se processará todo o controle necessário à contabilidade e à gestão orçamentária. 2. Prescrição da dívida de exercícios anteriores prescrevem dentro de um período correspondendo a 5 anos a constar da data do ato ou fato que tiver sido dado sua origem ao correspondente direito de pagamento dessas despesas de exercícios anteriores não pagos durante seu exercício letivo. A Conta Única do Tesouro Nacional, 1.2.12. Criada desde 1988, para facilitar o sistema de comunicação e aumentar mais e se tornar mais eficaz o controle sobre as contas bancárias do governo federal, estadual e municipal, e seu respectivo fluxo de caixa, numa só conta nacional, através do Sistema Integrado de Administração Financeira pela unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, Decreto número 93.872 de 1986. A efetivação da Conta Única do Tesouro Nacional se deu com a INSTN, número 10 de 06 de setembro de 1988, e tem por objetivo acolher as disponibilidades financeiras da União, manipuladas pelas unidades gestoras da Administração Pública Federal de Administração Direta ou Indireta a usuários do CIAF, pela via online, permitindo que cada unidade gestora tenha seus saldos controlados no referido sistema. As receitas e as despesas são controladas por uma conta única, mantida pelo Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, pelo Sistema Financeiro, CIAF, que é movimentado por intermédio do Banco do Brasil através das ordens bancárias, mas poderá ser efetuada por outros agentes financeiros, desde que autorizado pelo Ministério da Fazenda, documento hábil para tais movimentações. Numa emergência, por paralisação das atividades do Banco do Brasil ou de outros agentes financeiros, ou de órgãos federais, há o que chamamos de processo alternativo da conta única, permitindo que outros bancos possam processar as movimentações receitas e de despesas desde que autorizado pelo Ministério da Fazenda, sem prejuízo para a administração federal, ao atuarem como agentes financeiros do Tesouro Nacional. CD 7. Fim do livro. Noções Básicas de Administração Pública. Autor: Sérgio Dias. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, com a utilização de voz sintetizada. Em 16 de dezembro de 2011, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução, locução. Felipe, Biblioteca Braille do Amazonas, a luz através dos dedos, B, A, M. Produção: Jennifer Furtado.